Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, aventureiros da história! Hoje nós vamos falar sobre a cozinha brasileira, a história da cozinha brasileira e o mito das três raças. Essa coisa das três raças, esse mito das três raças harmoniosas, trabalhando em conjunto, o negro, o branco e o indígena, isso é uma praga que começou com o livro Casagrande Senzala. Antes da gente malhar esse livro, malhar o autor, nós temos que ler o livro. E nesse livro existe esse mito da harmonia das três raças que aconteceu nas senzalas, as três raças trabalhando em conjunto para criar essa grande nação. E o Senhor, que era o Senhor da Fazenda, como um grande pai que tudo agregou e transformou essa coisa harmoniosa. Isso foi coisa da cabeça de Gilberto Freire. Gilberto Freire cria isso na época lá dos anos 30, que estava um debate sobre nação, o que é o Brasil, o que seria essa nação que estava surgindo. Vai vir os modernistas com o antropofagismo, querendo mostrar a cultura brasileira que deglutia o estrangeiro e excretava o que não prestava, o que bom ficava e o que excretava. Mas a culinária brasileira não foi assim. A culinária brasileira é de uma dominação branca desde o começo. Aí falam da cultura negra, que os africanos trouxeram da África o seu saber, seus temperos, a sua cultura. Infelizmente, isso não aconteceu. Isso é um mito. Os africanos, eles vieram para cá como escravizados, eles não trouxeram nada, absolutamente nada. A cultura deles era totalmente reprimida. E o saber deles, eles nem ligavam, o dono da fazenda nem ligava para isso, queria o braço para poder trabalhar. Então a cozinha brasileira surgiu com a cozinha indígena, isso é fato. Os índios que estavam aqui já tinham uma cultura culinária muito grande. E foi apropriado dos portugueses. Os portugueses, quando vieram para o Brasil, na colonização, praticamente não trouxeram nada. Eles vieram aqui com as caravelas e a coragem. Esse negócio que os degradados vieram, mas os degradados também não traziam nada, não traziam absolutamente nada. As capitanias, quando Estácio de Sá chegou aqui, um dos grandes problemas dele não eram os franceses, eram as provisões que eles não tinham. Então eles aprenderam muito com os índios. Aqui existia os tupis no litoral, que a base da cultura deles era a mandioca. Tudo que se podia ser feito com a mandioca, desde a bebida alcoólica, a farinha, que era a base mesmo da cultura tupi. E havia lá no sul do país um outro povo, que era um povo já mais, vamos dizer assim, civilizado. Os índios guaranis. Os guaranis, a base da culinária guarani era o milho. O mesmo milho que se plantava nos Andes. Então existia esse milho guarani e havia a troca entre os índios, tanto do tupi quanto do guarani. Eles trocavam as farinhas. As farinhas eram muito importantes nesse processo. E os brancos aprenderam com os índios a fazer um suporte para fritura chamado de moquém. Vocês estão vendo aí uma cozinha, como era uma cozinha no Brasil colônia. E o moquém é indígena. Eles defumavam a carne e também assavam. E isso veio dos índios. Os bandeirantes usaram muito isso. Então, na cozinha brasileira, no começo, não havia fogão. O fogo era fogo de chão, como está nesse desenho aí. E também havia um jeito de assar enterrando a carne. Enterrava a carne, mais tarde se envolveu com folhas de bananeira, porque a banana também é uma outra coisa que os portugueses trazem para o Brasil. E os índios colocavam potes de barro nessa carne, tapavam, depois quebravam o pote de barro e podiam comer. Então, a cozinha brasileira
tem uma formação branca desde sua origem. O livro de culinária mais famoso, que é o Dona Benta, o Dona Benta, na verdade, esse livro, ele surgiu em 1940. O nome do livro mesmo não era para ser Dona Benta, era Comer Bem. Mas o chefe de marketing ali pensou que esse livro não ia vender nada. Então ele aproveitou que era o Monteiro Lobato, que era a editora dele, é, botar o nome Dona Benta. Mas isso aí é muito interessante, porque se você pensar bem, quem leu Monteiro Lobato sabe que quem cozinhava era a tia Anastácia. A quituteira famosa no Sítio do Capão Amarelo é tia Anastácia. Mas a cara que aparece no livro é a Dona Benta, uma cara branca. Porque Dona Benta ali no Monteiro Lobato é o saber. E o misticismo fica no tia Anastácia. E toda Sinhá sabia cozinhar. Toda Sinhá cozinhava. E a comida preparada era da Sinhá. As negras da cozinha tinham que fazer o que a Sinhá mandava. Então elas cozinhavam, mesmo que ela tivesse um saber profundo, que ela veio da África, não adianta, tinha que ser o que a Sinhá queria. Mesmo a cozinha da Casa Grande e da Senzala, quem mandava era a Sinhá. Então se criou uma série de mitos em cima aí do Paulo Freire, dessa harmonia que os negros trouxeram a comidas lá da África, mas não trouxeram nada, tudo foram os portugueses. Um exemplo disso é o inhame. O inhame foi trazido de Angola para o Brasil porque os escravos não conseguiam comer batata. Batata, nessa época do Brasil colônia, era um tubérculo que ninguém queria comer. Eles achavam que batata dava lepra. Em Portugal, era hoje um dos grandes produtores de batata da Europa, mas os portugueses achavam batata uma coisa nojenta. Eles olhavam a batata e viam dedos de leprosos. Então aquilo era coisa para escravo, para bicho. Então eles entregavam aquilo para o escravo comer. Mas o escravo africano nunca tinha visto aquilo. Então não conseguia preparar a batata. Eles achavam que era fruta, era para comer cru, não deu certo. Então eles trouxeram inhame. Foram os portugueses que trouxeram inhame. E os portugueses vêm trazendo uma série de temperos, de plantas que não tinha no Brasil. Manga veio da Índia, que existia a colônia portuguesa de Goa. Veio muita coisa de fora e tudo foram os portugueses. Até essa amêndoa que a gente vê aí, essas árvores, que é a amendoeira que cai folha que nem uma praga, foram os portugueses. O quindim, que é uma comida que o pessoal diz que é uma comida africana, uma comida de Ogum, na verdade, o quindim é um doce português, é o brisa de lis. A única coisa que eles trocaram foi do coco para as amêndoas. Não existe, assim, amêndoa no Brasil. Então eles trocaram por coco. Muitas das comidas de santo que os africanos têm não são africanas, são coisas de índio ou que os portugueses trouxeram. Um exemplo é a canjica. Canjica não é africana. A canjica já é relatada no Brasil em 1557 por Jean de la Rie. Jean de la Rie, ele veio com a expedição francesa da França Antártica e ele comeu canjica aqui. É coisa de índio. Tipo feijão que se faz no Brasil foi trazido de fora. O que é de índio também é o biju, que era o pão que se comia nas casas no tempo do Brasil colônia. Vocês veem essa imagem aí que eu estou mostrando, são duas casas, uma rica e outra de pobre. A única coisa que vocês veem em comum é o escravo. Todos os dois têm escravos de ganho. Os escravos de ganho, segundo o Câmara Cascudo, talvez tenham sido os únicos que tinham poder, entre aspas, de fazer o que quisessem na comida. Aparecem esses vendedores de angu. Angu não é africano, angu é indígena. Pipoca, que é uma comida também de santo, que é uma comida indígena, foram os índios que inventaram a pipoca.
todas as comidas eram de origem estrangeira aqui no país, a maioria. Pouca coisa vinha realmente até dos índios. A gente comia que a nossa base alimentar, que é o milho, essa farinha de mandioca que faz essas comidas mais simples, realmente a base é indígena. Essa base toda é indígena, mas com o dedo português. O escravo não tinha condições de fazer nada. Eles só recebiam as ordens do que fazer, mesmo nas plantações. Por exemplo, uma refeição numa fazenda no período colonial até a regência, mais ou menos, começava às 5 horas da manhã e já começavam a fazer a comida. Porque 7 horas tinha o almoço tá pronto. Tinha antes um café da manhã, que tinha biju, bolo de milho, curau, essas comidas para dar uma força para você poder trabalhar. Mas isso é para o patrão. Ao meio-dia existia uma merenda, que o pessoal merendava. 4 horas tinha uma refeição. 5 tinha o jantar, era às 5 horas. E às 19 horas tinha uma ceia. Isso tudo era para casa grande. As senzalas não produziam comida. A comida era feita perto de onde estava o trabalho. Havia um grupo de escravizados que faziam a comida ali. Enquanto o cara estava cortando cana, colhendo o café, a comida era feita próxima. Dali eles se serviam e comiam. A base da comida dos escravizados era feijão com farinha e angu. Era isso que o escravizado basicamente comia. Carne, muito pouco. Geralmente eles comiam carne no aniversário de alguém da casa grande ou no Natal. O cara dava uma colher de chá. E os negros de ganho, mais uma vez, eles conseguiam ter um acesso melhor à proteína. Mas entre brancos, negros e indígenas, era um problema sério. A alimentação sempre foi sério. O déficit de proteína, vitaminas, isso era notório no Brasil inteiro, em toda a sua população. Escorbuto, aquilo que dá nos marinheiros, que apodrece a gengiva, cai os dentes, era comum nas cidades do interior. Um dos motivos de que o caju foi muito valorizado era para evitar escorbuto. Quando se descobriu que a vitamina C era era o que fazia deter o processo do escorbuto, aqui no Brasil não tinha limão. Esse limão que a gente vê, o limão galego, que vem da Espanha, esse negócio todo, não tinha. Era caju. O pessoal comia, era caju direto. Então, se criou essa mitologia da harmonia racial na hora da comida. Infelizmente, a nossa comida é predominantemente branca. O senhor, o fazendeiro, se apropriou à força dessa culinária, dessa saber, tanto que os ingredientes que vêm do Oriente, eles vieram como especiarias, eram vendidos, mas também Portugal começou a perder grandes possessões de terra no Oriente. Ele ficou só com Goa, Timor, Macau. O resto da Indonésia toda caiu na mão dos holandeses. As Ilhas Molucas, que eram chamadas Ilhas das Especiarias, aquilo ficou na mão dos holandeses. E os portugueses ficaram sem acesso àquilo. Então eles começaram a trazer várias plantas para climatizar no Brasil. E trouxeram plantas africanas também. Não foi só a planta do Oriente. Eles também trouxeram plantas africanas. Existe um livro que elogia muito o café brasileiro, porque o café nasceu na Etiópia. Nós temos um vídeo falando sobre o café, tem aí sobre a Etiópia, mas dá a impressão que foi trazido harmoniosamente pelos escravizados. Eles falam de um jeito que como se os escravizados vieram de bom gosto para cá, então trouxeram várias plantas. O café, na verdade, foi roubado, isso muito tempo depois, no século XVIII. O Paleta foi lá na Guiana e roubou o café. Então, essas coisas não são como aparece. Existe assim esse negócio de fazer que a história do Brasil foi harmoniosa,
calma, tranquila, coisa que não foi. Nada calma e tranquila. Um exemplo, como eu tinha falado para vocês, a batata. A batata não é uma planta que tem no Brasil. A batata veio da América do Sul, lá dos Andes. Ela é uma colhida pelas tribos do lado ali no Lago Titicaca e no Chile. Temos também a história da batata, um vídeo sobre a história da batata que explica bem isso. Então, muita coisa que veio para o Brasil aconteceu no período da União Ibérica. Então, a batata, o cacau, não existia cacau aqui também, só veio com a União Ibérica. Muitos tipos de milho, pimentas, muitas pimentas que se fala que o Brasil tinha, porque pimenta que o Brasil na colônia usava eram pimentas vindas da Índia. Essas pimentas tipo dedo de moça, piripiri, pimenta que chamam no Nordeste pimenta de bode, isso só apareceu mesmo com a União Ibérica. Muitas dessas pimentas são mexicanas e vieram para cá quando os dois reinos se uniram. Então, essa coisa da Casa Grande Senzala fica ainda muito preso, arraigado aqui no nosso conhecimento. E muita gente nas escolas tem preguiça de ler o livro. Pega e lê o livro, esse livro. Gilberto Frei é citado, mas ninguém lê o homem. Eu faço várias críticas à Casa Grande Senzala, mas ele tem seu valor, ele tem o seu lugar na história. Mesmo para você meter o pau no livro, você tem que ler o livro. Então a história da nossa culinária é mais fantasia do que realidade. E espero que tenham gostado e até uma próxima aventura. Muito obrigada a todos que assistiram ao vídeo. Muito obrigado por assistir e apoiar o canal. Fico feliz demais em saber que você gostou do vídeo. Curta, compartilhe e deixe seu comentário. Nos vemos no próximo.